E isso de risco é uma coisa que é preocupante até para o próprio veterinário, porque da mesma forma que existe o erro médico da pessoa, existe o erro médico veterinário também. Você já acompanhou algum caso assim? Já, Não, já. ou não sei, com você ou com alguma parceira de trabalho, porque assim, não é porque a veterinário já sofreu um processo que significa que ela de fato errou. E ainda que ela tenha errado, somos seres humanos e isso Sim, pode sim. acontecer. Você já acompanhou? Como que é isso no meio veterinário? Ah, hoje em dia, assim, é bem mais comum, né, vamos falar, tipo: "Ah, vou processar", né, aconteceu alguma coisa, vou processar. Só que assim, pra chegar no processo e realmente o veterinário perder, é difícil, tá, é bem Porque tem difícil. toda uma perícia. Sim, sim, não é assim, normalmente o juiz, acho que até você pode falar melhor do que eu, mas assim, o que eu sei é que, por exemplo, o juiz, ele pode chegar, ele não vai, tipo, julgar a conduta do veterinário, porque ele não tá apto. Então, normalmente ele vai chamar um outro veterinário, enfim, alguém que é de confiança, pra poder julgar o caso em conjunto. Então, tipo, isso é uma coisa que leva bastante tempo, leva bastante condições. Eu tive um problema há um pouco tempo, 1 ano atrás, mais ou menos, que foi um paciente que a gente foi castrar, era um macho, tá. Mesmo com anestesia inalatória, tudo Cachorro? certinho, o cachorro. Ele tudo certinho, tudo, 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 tá. A Tabata me conhece, eu não tô falando isso porque, né, nem precisaria me expor, tipo, né, Sim, falando sim. isso. E aí, por fim, tipo, ele teve uma parada durante a cirurgia, por mais que foi uma cirurgia de 10 minutos, que é uma castração de macho, ele teve uma parada, a gente conseguiu reverter, só que esse paciente, ele precisou internar, precisou ir pra uma UTI em São Paulo, ele teve sim, ele precisou ficar, em respirador, tal. Então vamos falar assim, o cachorro tá bem, graças a Deus, amém, Senhor, rezem muito por ele. Ele ficou bem, tá, ele está vivo, está bem, tá, ele se recuperou de tudo isso, só que nesse trâmite a tutora ela gastou aí cerca de, por exemplo, R$ 20.000, tá. Sim, porque não é barato, ainda mais UTI. Não, a UTI hoje a gente fala aí uma UTI mesmo, que só tem em São Paulo, ela vai ter aí um custo de R$ 4 a R$ 5.000 por dia de UTI, Uhum. tá, então realmente é um custo bem alto. E aí ela depois veio falar, né, essa tutora veio falar comigo com a anestesista, que ela queria que a gente ajudasse nos valores e tal, que senão ela ia processar e tal. Eu e a anestesista, a gente foi bem sincera, a gente conversou com ela muito abertamente, e a gente falou: "Olha, realmente não teve erro, tá? Foi feito com anestesia, Foi foi uma feito com anestesia, fatalidade. foi uma fatalidade. São coisas que os exames pré-cirúrgicos todos normais, tudo bonitinho, tudo certo, tá? A minha sorte é que eu tinha várias pessoas já que já me conheciam, inclusive, tipo assim, que me indicaram pra essa pessoa, e quando ela ia falar alguma coisa, esse pessoal, tipo, acabava me defendendo, Intermediando. intermediando, tá? Então isso acabou que não foi pra frente, mas porque assim, eu acho que ela percebeu, ou não sei se também ela acabou tendo orientação de mais alguém. Eu cheguei a falar com você disso, Sim, eu te sim, liguei. Liguei falou. pra Tabata, tá, tipo, porque a gente Tá, fica foi. desesperado, não tem como, né. E as Eh pessoas têm a impressão de que processar é o fim do mundo, que o juiz é o dono do mundo, e não, uhum. gente, são ferramentas que a nossa lei cria pra gente buscar um meio termo com uma pessoa imparcial, que é o juiz. Eu até aconselho nesses meios, especializados, específicos, que é área médica, área internacional muitas vezes, a procurar tribunal de arbitragem, já ouviu falar? Não. É como se fosse um judiciário especializado em que não existe um juiz, é sim um veterinário que julga o caso. É um Uhum. médico que julga o caso, vai de acordo com a área envolvida. E veterinário é melhor que um veterinário julgue, porque ainda que no nosso sistema judiciário comum o juiz passe por uma perícia e é um médico veterinário nomeado pelo juiz que vai fazer a análise, vai fazer muitas vezes uma avaliação presencial no paciente e tudo mais, vai olhar os exames, ele não estava ali para acompanhar do início ao fim, ele vai dar o palpite dele e acabou. Aham. Agora, se o veterinário é o juiz do caso, que é o que acontece no tribunal de arbitragem, já o andamento das coisas já é diferente, ele já consegue pedir produção de provas específicas, ele consegue inquirir melhor as testemunhas. Então, é aconselhável a buscar. Por que que as pessoas não conhecem e por que que elas não procuram um tribunal de arbitragem? Porque é caro. Hum. O judiciário existe a justiça gratuita, no tribunal de Não arbitragem não existe. tem. É mais caro. Porém, em determinadas situações, como no caso do internacional, que envolve multinacionais, o bem discutido ali é milhões, e aí você gasta pouco para resolver com.
E o assim, tribunal. graças a Deus o meu não foi pra frente e tal, tipo, Foi só um finalizou susto. ali, o paciente tá bem, tipo, isso que era o mais importante, eu não conversei mais com a tutora, mas eu tive notícia deles, e eu sei que ele tá bem, que pra mim, tipo, real, assim, a Tabata me conhece, às vezes parece que é demagogia só porque eu tô falando aqui, mas não é, realmente pra mim o mais importante era ele tá bem, e eu me preocupava muito com isso. E isso é uma coisa que baqueia muito, né, quando a gente tá falando, por exemplo, do burnout, tá. Tipo, é uma coisa, assim, que, nossa, tipo, é uma coisa que acaba com a gente, assim, acaba. Acaba com o seu dia, você pensa em, tipo, o dia, assim, acaba com todo até o processo, né, o processo de, tipo, desse paciente estar bem, né. Então Uhum. você não pensa em mais nada, você não quer mais atender. Tipo assim, a gente pensa, tá, não só neste caso, mas, assim, quando acontecem várias coisas, tipo, erradas, assim, tal, a gente pensa em desistir. Então, assim, é muito complicado, sabe? Assim, na veterinária, eu não sei em outras profissões, mas, assim, é muito importante você ter uma equipe, assim, sabe? Assim, ter quem, tipo, te ajuda. Porque Por isso que é, você é falou que esse puxado. psicólogo seria útil até para o profissional, né. Mas olha, se existisse esse psicólogo nos hospitais veterinários, eles já fariam uma triagem, e Uhum. aí a coisa só estouraria para o lado do médico, e o paciente só entraria descontrolado em pouquíssimas situações. Ah, olha, eu tenho real, assim, pouco problema com o tutor, bem pouco, assim, em comparação a, tipo, alguns colegas que eu sei, assim, que eu tenho bastante contato, que tem problema com quase todos os tutores, eu tenho bem pouco, assim, é bem difícil ter problema com o tutor, bem difícil. É, e é uma coisa que é que nem você tá falando, né, Dé, é uma área que não facilita. E eu acho importante a gente estar falando dessa questão de processo, tá? O que que é muito importante também orientar o pessoal é o seguinte, eh às vezes você vai ver lá, sei lá, porque a clínica X, maltratou, perdeu meu animal, sei lá, morreu por causa disso, não sei o que, sei lá. A pessoa vai lá, ela faz aquele desabafo, tipo, nas redes sociais, tá? E às vezes uma outra pessoa X, ela vai lá, ela curte, ou ela compartilha, ou ela comenta, e vai virando aquele, né, A bola de a neve. bola de neve. Quem curte, quem compartilha, quem tá recebendo essa informação tem que tomar muito cuidado, tá? Porque assim, eu conheço também colegas que já, tipo assim, reformaram clínica, reformaram hospital, porque foi provado que eles não tinham, que entra como difamação, né? Então, Uhum. assim, que provou que o veterinário não tinha um erro médico, por exemplo, tá? Porque nem sempre o veterinário está errado, né? Provou-se que não existiu erro médico. E todo mundo que entra nessa ação vira. Eu não sei se seria tipo uma ação coletiva a palavra, mas assim, o veterinário que provou que ele não estava errado, todo mundo que compartilhou, que curtiu, Responde que junto. responde junto. Inclusive, é bom você tocar nesse assunto, porque eu vou falar de 2 coisas aqui. Uma, isso daí envolve o direito do consumidor, porque as pessoas realmente elas têm essa impressão de que como consumidor elas estão no direito delas de falar o que elas acham do serviço. Uhum. Porém, falar que gostou do atendimento ou que não gostou é uma coisa, Ok. porque isso realmente é algo pessoal. Aham. Agora, falar em erro médico é outra coisa que atinge completamente a competência do profissional. Eu tive problemas no meu casamento recentemente, fiz a avaliação da assessora de casamento, que foi uma bosta, na plataforma pela qual eu encontrei ela, mas em momento algum eu desrespeitei ela, em momento algum eu falei que ela não sabe o que ela está fazendo ou coisa do tipo. Eu pontuei coisas que ela efetivamente deixou de fazer ou fez errado e que são facilmente prováveis aí num processo que, inclusive, eu estou entrando contra ela. Então, uma coisa é você exercer o seu direito de consumidora pensando nos demais. Outra coisa é tomar cuidado com a internet, porque é isso que você falou de Aham. compartilhar. A partir do momento que você compartilha uma notícia, você está tacitamente entrando no conluio. Então, você compartilhou, você fez algum outro comentário que agride a imagem dessa empresa, ainda que você não seja o originário, a pessoa que começou aquela Sim. crítica, você vai responder por eventuais danos, inclusive lucros cessantes. Porque se a empresa comprova o quanto ela deixou de lucrar com aquela sua crítica, Você entra junto. e aí você responde pelos lucros que ela deixou Uhum. de ganhar. Então, vamos supor que essa pessoa que te ligou falou que ia te processar, fez uma avaliação no Google falando que vocês mataram o cachorro dela, porque tudo bem que ele não morreu, mas Aham. mataram o cachorro dela porque ou fizeram ela gastar R$ 20.000 por um erro médico. Se ocorre um processo e é comprovado que não foi erro médico,
ela pode responder por lucros cessantes, que é o juiz olhar e falar assim: olha, o faturamento do hospital por um ano Caiu. era 100 mil, virou 50, então a culpa foi sua. Ele pode presumir. Então tem que tomar muito cuidado, e na internet tem aquela coisa do Marco Civil da Internet, que foi a lei que veio para regulamentar um pouquinho. A LGPD também pincela um pouco sobre isso e realmente acaba atingindo a imagem da pessoa jurídica. Não, e às vezes quem tá escrevendo, ele tá na emoção ou, né, assim, realmente às vezes, tá nervoso, enfim, vai entrar a parte emocional Uhum, junto, então ele pode aumentar uma história que às vezes, assim, se conversar às vezes acontece de, por exemplo, sei lá, aconteceu alguma coisa, vai falar com a recepção, tipo, fala de um jeito, quando já chega pra conversar comigo, já chega de outro jeito, tipo assim, mais calmo, eu quero dizer. Então, às vezes, vai no calor da emoção, escreve, uhum. você tá ali, você viu, você curtiu, você compartilhou, você entra também no rolo depois. Sim, foi muito bom você pontuar isso. Minha sogra que diga, minha sogra me dá muita dor de cabeça, porque ela tem um humor muito aflorado. "Sogra, eu te amo, mas a senhora tem o humor, né". Ontem mesmo, a avó do Reno tá internada, ela me ligou no hospital, puta da vida, porque a assistência social não queria deixar ela subir. Não é que não queria deixar ela subir, estava trocando o horário de plantão de Ah, estava visita, esperando enfim. trocar. Só que a informação que foi passada para ela na recepção foi outra do que foi dito para mim. Então existe isso do telefone sem fio também, que as pessoas têm que Completamente. tomar cuidado. Ela na hora falou: "Ah, eu vou publicar no Facebook que não estão deixando eu ficar com uma idosa". Falei: "Calma, sogra", porque numa dessas, no calor da emoção, publica, se compromete e vai ver, não era nada disso que estava Uhum. acontecendo. Sim, sim. Somos todos seres humanos, né, Sim, e é lógico, bem lógico. complicado. Eu entendo tanto o cliente que se preocupa, quanto